E aí, galera, bem-vindos a mais uma aula nossa aqui. Está começando mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, na nossa sala de 7 a 8 anos. Antes de tudo, claro, né, para a gente manter a nossa tradição, como sempre, já vamos batendo aqui, fazendo o nosso soquinho, nosso cumprimento já bastante tradicional, né? Bem, galera, hoje nós estamos na nossa lição de número 12. Olha só, quer dizer que a gente já está há 3 meses, né? 3 vezes 4, 12. Estamos há 3 meses na quarentena tendo essa aula à distância. Mas Deus tem nos ajudado, tem nos dado a oportunidade de estar aqui aprendendo todo domingo a respeito da palavra de Deus. E nesse domingo não vai ser diferente, a gente vai fazer isso mais uma vez, tá bom? E aí, eu já convido você a puxar a sua Bíblia, tá? Eu já estou com a minha aqui do lado. Você mantém a sua Bíblia aí junto com você, porque a gente vai abrir ela em alguns momentos. E, além disso, eu queria pedir que vocês pegassem um papel e uma caneta, tá? Um papel e uma caneta, um lápis, enfim, alguma coisa que você possa escrever, alguma coisa com o que você possa escrever, né? E alguma coisa né, aonde você vai escrever, tá bom? Então a gente vai usar mais pra frente na nossa lição. Mas antes disso, eu queria que vocês usassem um pouquinho a imaginação de vocês, tá bom? Se a gente estivesse lá na igreja, tendo essa aula presencial, eu ia chamar vocês para a gente sair, para a gente olhar para aquele jardim ali na frente que tem lá na igreja, olhar as plantas, olhar os animais, mas como a gente não pode fazer isso, né? Tá cada um na sua casa, então eu quero que vocês usem a imaginação de vocês. Eu quero que vocês imaginem que vocês estão em uma floresta ou então em um jardim, enfim, algum lugar com muitos animais, com muitas flores, com muitas plantas. E eu quero que você feche os olhos, imagine que você está nesse lugar e você procure imaginar todos os sons dos animais, dos pássaros. Sei lá, vamos supor que tem um rio ali correndo, então você imagina o barulho da água, os cheiros também, os cheiros das flores, os cheiros de tudo aquilo. E aí, quando você para se imaginar numa situação como essa, contemplando tudo isso que Deus criou, a gente percebe, galera, o quanto Deus foi criativo no momento da sua criação. Lá no texto bíblico, no texto de Gênesis, que inclusive é o nosso texto base de hoje, tá? Nosso texto base está lá no Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, no capítulo 1 até o versículo 15 do capítulo 2. Esse é o nosso texto base de hoje. Gênesis capítulo 1 até o versículo 15 do capítulo 2, que é a narrativa da criação, que fala quando Deus criou tudo, até todos os 6 dias da criação, depois o sétimo que ele descansou, e então o momento em que Deus criou o homem. E aí a gente vê o quanto Deus foi criativo no momento da criação. E o próprio Deus reconhece isso, porque depois dele criar tudo, a Bíblia diz que ele olhava para aquilo que ele tinha criado, para aquilo que ele tinha acabado de criar, e ele dizia: isso aqui é bom. Viu Deus que isso era bom. E realmente, era algo fantástico tudo isso que Deus criou, a forma como ele foi criativo. Então, depois de Deus ter criado tudo, Deus ter criado a luz, ter criado a água, ter criado todas as coisas, ele então cria a obra-prima dele, que é o homem. Cria o homem e depois a mulher, que é como se fosse a obra mais prima, vamos dizer assim, de Deus. Mas Deus cria o ser humano. E Deus só cria o ser humano depois que ele já tinha criado tudo. Ou seja, depois que ele deixou toda a criação, ele deixa toda a criação pronta para a chegada do ser humano. E aí eu convido vocês a abrirem a Bíblia de vocês lá no livro de Gênesis, no capítulo 2, no versículo 15, para a gente ler comigo, para vocês lerem aí junto comigo o que é que diz a palavra de Deus. Diz o seguinte, Gênesis capítulo 2, versículo 15. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Ou seja, depois que Deus criou tudo, depois que Deus criou o homem, depois que Deus colocou o homem em meio ao jardim, em meio a toda aquela criação, o homem ele
tinha uma tarefa, ele tinha uma obrigação que era cuidar daquele jardim. Nós somos mordomos da criação. Esse é o tema da nossa aula de hoje. Somos mordomos da criação de Deus. Então tem gente que acha que o trabalho é meio que um castigo de Deus, é uma consequência do pecado. Mas a verdade é que não, porque já havia trabalho antes do pecado. Deus já havia dado ao homem essa tarefa, essa, essa obrigação de cuidar da criação. E isso antes da queda. Então o trabalho já existia antes da queda. O homem foi criado com um propósito, com um dos propósitos de cuidar de toda a criação de Deus. E aí, quando a gente olha para os nossos dias atuais, a gente vê que parece que o homem está se desviando um pouco desse propósito, né? A gente vê tanta poluição, as fábricas produzindo gás carbônico, os carros também, a mesma coisa, os prédios, né? Antigamente você tinha muita casa, então as pessoas tinham lugares maiores para morar, e aí por conta do crescimento da população tiveram que destruir as casas e construir prédio e mais prédio e concreto em cima de concreto. E aí a gente vê as queimadas nas florestas, a gente vê a poluição nos rios, e isso a gente vê muito na nossa cidade, né? A gente tem alguns rios aqui e você passa assim do lado de um canal, por exemplo, e você já sente aquele fedor por conta do lixo, né? Às vezes a gente encontra sofá, geladeira, todo tipo de coisa que a galera joga no lixo. Então a gente percebe que realmente o ser humano, ele se desviou muito daquele propósito que Deus tinha entregue lá na criação, que era que era cuidar da criação, cuidar do jardim, cuidar do mundo todo. Aquela missão, ela não estava restrita somente a Adão e Eva. Nós também temos, nós, os seres humanos, hoje em dia, também temos essa obrigação de cuidar da criação de Deus como autênticos mordomos dessa criação. Então, se a gente continuar fazendo tudo isso que a gente está fazendo, vivendo da forma que nem a gente está vivendo, o mundo vai virar um lixão. Não sei se vocês já viram aquele filme Wall-E, tá ligado? Do robozinho. E aquele filme mostra bem isso, né? A gente tem um mundo no futuro totalmente destruído por conta da poluição, montanhas e montanhas de lixo, né? A poluição foi tão grande que os seres humanos eles tiveram que sair da Terra. Eles constroem uma nave espacial e fogem para o espaço. E parece que se a gente não fizer nada para mudar hoje, a gente realmente vai ficar daquele jeito. A gente vai transformar esse planeta numa gigantesca lata de lixo. E aí a gente tem que ter muito cuidado, por exemplo, com a forma, com o lixo que a gente descarta, né? E aí lembra no começo da aula que eu queria que vocês pegassem um papel, uma caneta, alguma coisa para escrever? Pois é, eu quero que vocês peguem aí, se vocês deixaram ela aí do lado de vocês, é agora que vocês vão utilizar esse papel, essa caneta daí, tá bom? Eu vou falar para vocês aqui a gente vai fazer uma pequena atividade. Eu vou falar aqui alguns materiais, tá? E vocês vão ter que imaginar o quanto de tempo que demora para esse material se decompor na natureza. Como assim? Tipo, quando você joga alguma coisa no lixo, aquilo vai terminar em algum momento parando na natureza. Ou vai para o rio, ou vai para o mar. E aí, o que é que acontece? Aquele material que é descartado, ele leva um tempo para se decompor. Ou seja, o material que ele é feito termina se transformando em outras substâncias químicas que são, inclusive, aproveitadas na natureza. Estou dando uma pequena aula aqui para vocês. É isso que a gente chama de decomposição. E aí tem alguns materiais que a gente descarta que se decompõem bem rapidamente. E aí não é muito problema a gente descartar esses materiais na natureza. Mas tem outros que demoram muito, muito tempo, que nem a gente vai ver aqui. Então eu vou falar aqui para vocês alguns materiais e vocês vão ter que imaginar quanto tempo vocês acham que demora para esse material se decompor na natureza, tá bom? Então o primeiro deles é o papel. Papel, né? Papel, todo mundo tem papel, todo mundo, né?
vez ou outra amassa um papel, faz uma bolinha de papel, joga fora. Aquele papel, ele vai parar na natureza. Quanto tempo vocês imaginam que demora para aquele papel se decompor? Imagine aí e escreve aí no seu papel aí. Um outro material aqui é o pano. Um pano, imagina aí um pedaço de pano, todo mundo tem na sua casa um pedaço de pano. Imagina que você está com um pano muito velho e você joga fora. Quanto tempo demora para aquele pedaço de pano se decompor na natureza? Você imagina e você escreve aí. Um chiclete. Chiclete, todo mundo gosta de chiclete. Depois que você masca o seu chiclete, sabe o que você faz? Você corta, você joga fora. E aquele chiclete vai para a natureza. Quanto tempo você acha que demora para aquele chiclete se decompor? Imagina aí e escreve. Madeira, madeira pintada. Será que é muito tempo? Será que não? Você escreve aí quanto tempo você acha que demora para a madeira se decompor. Metal e plástico. E aí, quanto tempo você acha que demora para um pedaço de metal, para um pedaço de plástico se decompor na natureza? Enfim, você escreve aí quanto tempo você acha. Bom, e aí agora que você já escreveu quanto tempo você acha que demora para todos esses materiais se decomporem, vamos ver quanto tempo realmente demora. O papel foi o primeiro que a gente viu. O papel demora de 3 a 6 meses para se decompor na natureza. Ou seja, depois que você joga sua bolinha de papel no rio, demora 3 a 6 meses para aquele papel se decompor. Bastante tempo, né? Mas veja só, o pedaço de pano demora de 6 meses a 1 ano para se decompor. Um pedacinho de pano que você joga na natureza pode demorar até 1 ano para se decompor. Bastante coisa. O chiclete, sabe? O chiclete demora 5 anos para se decompor. A madeira demora 13 anos. O plástico e o metal demoram 100 anos. Diga aí, velho. 100 anos. E qual é o problema de se demorar tanto tempo para se decompor? Porque, por exemplo, se você joga um pedaço de comida, por exemplo, no rio, isso não é um grande problema, porque aquele material termina se decompondo e até os animais podem consumir aquele material, então não vai ser um grande problema para a natureza. Agora, se você joga um pedaço de metal, qual é o animal que come metal? Qual é o peixe que come plástico? Não pode. Eles até podem se confundir, achar que é um alimento deles, comer aquela coisa e depois terminar passando mal e até vir a morrer, o que acontece bastante. E aí um pedaço de plástico mesmo pode demorar até 100 anos para se decompor. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então como é que a gente pode viver com todo esse lixo? O que é que a gente pode fazer? Se é que a gente pode fazer alguma coisa. A verdade é que a gente pode fazer, nós temos 3 opções de coisas que a gente que a gente pode e deve fazer, que são aqueles famosos 3 R's, eu acho que vocês já ouviram falar, que é reduzir, reciclar e reutilizar. Reduzir o consumo de tudo aquilo, né, que a gente consome. Então, se tipo, antes a gente usava 2 copos descartáveis, agora a gente vai usar só um. A gente tem que reciclar, pegar aquilo que a gente já usou e não pode, sabe? Eu não sei se vocês já viram, mas tem algumas lixeiras para você descartar, tipo bateria ou carregador, essas coisas especiais. Por que que existem aquelas lixeiras? Porque aquele material que é descartado ali é reutilizado, é utilizado, aliás, é reciclado, né? Eles pegam aquele material e transformam ele em outras coisas que podem ser ainda aproveitáveis. E a terceira coisa que a gente tem que fazer é reutilizar. Pegar coisa que antes a gente descartaria e tentar usar de novo, continuar a dar alguma utilidade para aquela coisa. E se a gente fizer isso, a gente vai reduzir muito o nosso consumo de lixo. Tá? E aí eu queria trazer um versículo para vocês pensarem a respeito disso, que é o Salmo 104, 24, que diz: Que variedade, Senhor, nas tuas obras, todas com sabedoria as fizeste. Veja só, olha para a criação, velho. Imagina a variedade de coisas que Deus criou. Deus fez tudo isso com sabedoria. Deus nos criou e também nos dotou de sabedoria para que a gente pudesse cuidar de tudo isso como autênticos mordomos da criação.
Então a gente tem que aprender isso, e para aprender isso vocês vão decorar esse versículo. Mais um versículo para vocês decorarem aí, que legal, né? É o Salmo 104, versículo 24, tá bom? Vai ser mais um versículo aí para vocês decorarem, tá bom? E além disso, nós temos a nossa já tradicional atividade de fixação. Essa atividade de fixação de hoje vai ser bem legal. Vocês vão ter a tarefa de desenhar algo que vocês admiram na criação de Deus. Então vocês imaginem aí alguma coisa que vocês admiram muito na criação de Deus. Pode ser, sei lá, um animal, uma planta, não sei, você acha o leão é um animal muito bonito. Então você desenha um leão, por exemplo. Enfim, você fica livre aí para desenhar o que você quiser. Alguma coisa que Deus criou e que nós, como mordomos da criação, temos a obrigação de cuidar, tá bom? Então vamos orar para a gente finalizar a nossa atividade, a nossa aula de hoje. É isso que a gente tem para ver. Lembre-se do versículo para decorar, da atividade de fixação, e é isso aí. Vamos orar então. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por essa aula. Te peço que o Senhor aplique isso ao nosso coração, que o Senhor nos ajude, nos motive a nós, como mordomos da Tua criação, fazemos o nosso melhor para cuidar desse planeta, Senhor, como uma obrigação que nós realmente temos. Te peço que o Senhor aplique isso ao nosso coração, nos dê um dia de paz e de bênçãos, e tudo isso eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Bem, galera, é isso que a gente tinha para hoje. Eu espero que vocês fiquem bem, fiquem com Deus. Reciclem, reutilizem, reduzam, decorem um versículo que é para decorar. E é isso aí, a gente se vê na próxima semana. Falou!